pela dissociação, mas perdendo um pouquinho na movimentação para os demais da frente. Quinto, sexto e sétimo hoje, quinto e sexto principalmente, perdendo um pouquinho aí na distribuição dos tempos de apoio. E o sétimo cavalo hoje muito machado, com qualidade de sela, mas perdendo bastante hoje na postura, perdendo bastante na movimentação, verticalizando em demasia os seus posteriores aí, com essa hiperflexão do posterior que realmente salta aos olhos quando a gente olha essa tropa andando. É o cavalo que mais se diferencia. Então hoje a diferença entre o sexto e o sétimo já se dá aí nessa descrição do movimento. O cavalo hoje mais no chão, com a movimentação mais efetiva. O cavalo de trás hoje está com muito excesso de flexão dos posteriores, não tem diferença significativa na montada. O turdilho é muito bom de sela, realmente encanta a sela do cavalo turdilho. Porém, hoje tem que ser justo realmente aqui no regulamento. No gesto de marcha hoje, ele perde no movimento. Quando a gente vai ver a postura, o cavalo hoje está a postura um pouco melhor, de trás trabalhando invertida, abrindo bastante a boca. A gente entra na categoria cavalo, então pode pesar um pouquinho mais aqui no adestramento. Mas hoje a diferença aqui realmente é nesse excesso de movimentação do posterior, que ele verticaliza muita movimentação, então ele perde a função do movimento, que é ir para frente, não para cima. Então, o cavalo da frente hoje com o melhor movimento. Pode parar o de trás. Quinto e sexto, aí aqui a gente já tem a vantagem do cavalo também na progressão no movimento, no vigor, na perna. O cavalo de trás hoje encurtando um pouquinho a movimentação em comparativo ao cavalo castanho da quinta colocação. Quando a gente monta também não tem diferença significativa os dois cavalos, todos os dois poderiam ter postura um pouco melhor. O de trás debruça um pouquinho, puxa o centro de gravidade para frente, e o da frente inverte um pouquinho o conjunto de frente e hora por vez fica atrás da mão do cavaleiro, dando aí um pouquinho mais de dificuldade para empurrar ele. Então o cavalo da frente hoje, ele ganha aí na potência, principalmente quando a gente avalia o posterior. Ele consegue colocar o posterior mais dentro da massa, tem mais flexão, montada sem diferença significativa. Então realmente pela potência, pelo movimento mais amplo, a gente faz a opção por ele. Pode parar o de trás. E quarto e quinto, aí aqui a gente já tem uma vantagem hoje na naturalidade do gesto. O cavalo da frente hoje trabalha um pouquinho mais natural, trabalha com a postura um pouquinho mais natural. Ele tem ainda a dissociação ao seu favor. O cavalo de trás, ele marca um pouquinho mais seus tempos diagonais. Quando ele está na toada, principalmente, a gente consegue chegar na beirada aí da pista, o solo um pouco mais firme. A gente escuta aí a movimentação dele, a troca de apoio dele um pouquinho mais na diagonal. E o cavalo da frente não, ele é mais machado. Falta o movimento do cavalo da quarta, mas é muito machado. Quando a gente monta, ainda confere um pouco mais de maciez o cavalo da frente, está um pouco mais fácil ser tocado, não para a gente andar, fazer curva e trocar de direção, porque o cavalo de trás também faz isso muito fácil. Porém, ele está um pouquinho mais à frente da mão, ele leva o focinho mais na frente. O cavalo de trás, ele fica invertendo o conjunto de frente, a gente tem que ajustar ele um pouquinho mais para tocar ele, usar um pouco mais as ajudas de perna. Então o cavalo da frente hoje com a quitabilidade um pouco melhor, montado um pouco melhor, mais dissociado e com gesto um pouco mais discreto, por isso a opção por ele. Pode parar o de trás. E aqui 1, 2, 3, os três cavalos que mais somam realmente no gesto, que é a dissociação no movimento, e o quarto cavalo, que é muito machado, mas aí falta ele a movimentação para entrar nesse grupo. Ele é um pouco mais curto, ele tem que abusar um pouco mais da frequência para acompanhar aí o lote da cabeceira. O cavalo que tem ainda, o castanho tem amplitude um pouco melhor, a postura já está um pouco melhor, a estabilidade corpórea um pouco melhor, ele consegue ainda ter flexão de jarrete melhor, anteriores mais rolado, buscando mais terreno. Então dois bons de marcha, o da movimentação melhor, com postura melhor, e principalmente por esse vigor de movimento e essa nobreza no andar, a gente já faz a opção pelo castanho. Pode parar o de trás, muito machado. E 1, 2, 3, aí aqui a gente tem que realmente, quando chega em 3 cavalos bons de movimento, bons de gesto, a gente pesa um pouquinho mais na dissociação. O cavalo amarillo hoje, ele tem a dissociação a seu favor. Na montada, quando a gente monta o cavalo de trás, está muito bem adestrado, muito fácil de ser tocado, mas aí, pela chegada de anterior ao solo, ele chega com o membro um pouquinho mais reto, ele oscila um pouquinho na região das espadas. Se a gente chegar por frente, consegue ver ele oscilando um pouquinho nas espadas, que passa um pouquinho para a sela em comparativo com o amarillo. O amarillo, então, confere melhor montada. Quando a gente vai na postura, sem diferença significativa, todos os dois cavalos estão bem postados, mas aí quando realmente a gente pesa a mão na dissociação, o cavalo amarillo, ele é mais associado. No movimento também ele tem a correção do anterior melhor, chega mais suave ao solo, descreve melhor o semicírculo, perna boa nos dois, estabilidade de garupa boa nos dois, mas a estabilidade de espada um pouco melhor no amarillo, que não passa para a sela, o castanho passando um pouquinho na sela lateralmente, por isso a opção. Pode parar o castanho, muito bem adestrado.
E primeiro e segundo, aí aqui o cavalo, se for ver até na montada, o cavalo Amarílio hoje, realmente, eu dei uma montada um pouquinho melhor nele. O cavalo Pampa hoje estava um pouquinho mais ansioso na minha montada, mas realmente a gente tem que ser fiel ao gesto de macho. O cavalo hoje Pampa, ele é tão dissociado quanto o Amarílio, corrige o movimento do Amarílio. Ele é mais progressivo, ele é mais linear, ele aproveita melhor a passada, ele tem a postura um pouquinho mais natural, ele está mais tranquilo, trocando a orelha, prestando atenção no cavaleiro. O cavalo de trás está toda hora já murchando um pouquinho a orelha, um pouco mais tenso. A gente vê no bocado dele ali, já com a boca um pouquinho mais tensa no bocado. O cavalo da frente mais tranquilo, principalmente mais natural, que a gente busca hoje, andamento natural. Então, mesmo perdendo um pouquinho na minha montada, não no grau de maciez, mas pela ansiedade que estava o cavalo Pampa, foi o segundo cavalo a ser montado, perde um pouquinho nessa montada para o Amarílio, mas ganha no gesto pelo movimento, ganha na montada aí pela tranquilidade que ele tem aí nessa troca de orelha, tranquilo, mostrando muita naturalidade no andar, por isso opção. Pode parar os dois, estão de parabéns, dois excepcionais cavalos de macho.